TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Sempre estamos aqui com um convidado para compartilhar um pouquinho do seu testemunho de vida, das experiências que houve com Cristo Jesus, porque Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele faz uma grande mudança, uma grande transformação. E ao longo do tempo, tantas coisas são mudadas e tantas coisas maravilhosas Deus faz dentro do nosso coração. E às vezes nós também nem percebemos esse grande agir de Deus. E é por isso que nós temos que relatar sempre, testemunhar, a palavra do Senhor diz, né? Propagar o nome de Cristo para que todos possam ver, possam saber as maravilhas que esse Senhor maravilhoso realiza dentro do nosso coração. E hoje nós estamos aqui com a presença do nosso irmão John Melo, da cidade de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, que vai compartilhar suas experiências com o Senhor. Já está, acredito que desde que ele nasceu, né, um período já está na vida da igreja, então são tantas coisas, né, uma vida com Cristo, e ver sempre Deus guardando e protegendo, e é Deus sempre que dirige tudo, né? Tudo bem, John? Tudo bem, é uma experiência bacana estar podendo compartilhar algumas experiências que ao longo desse tempo que a gente está conhecendo o Senhor, né? Todos os dias, né, que a gente acaba conhecendo um pouco mais, e é uma benção. John, conta pra nós como foi a tua experiência com Cristo, mas acredito que desde você já ser criança, você já teve esse contato com a palavra, que muitos não tiveram, né? Esse contato com ir à igreja. Como foi esse momento pra ti? Como que você entendia as coisas de Deus? Porque quando a gente é criança, a gente sente a presença de Deus, né? Aquilo faz algo de bom, fica aquela semente dentro do nosso coração. E nós queremos saber um pouquinho da tua história. Pois é, sabe que agora a gente estava conversando antes de começar o programa, né? E eu me lembrei de um episódio, quando o pai entrou para a vida da igreja, eu tinha, sei lá, uns 4, 5 anos, não me lembro muito bem, né? Vou fazer um parêntese aqui, para quem não sabe, o John é filho do presbítero Marcos Melo, né? Que hoje tá, nem sei agora qual cidade. Espírito Santo Pinhal, tá lá na divisa de Minas Gerais com São Paulo. E na época morava aqui em Cachoeira e depois saíram, né, para fazer a missão. A família toda é daqui, né, de Cachoeira, né, e eu me lembro, tá, uma vez, olha, isso aí há 20 e poucos anos atrás, né, a gente tava dentro de um ônibus, a gente tava passando na frente do cinema, onde é que era o cinema, logo que começou a igreja, bem no início ali, e o pai, tu vê que me gravou na minha cabeça uma coisa assim que, acho que não, era próprio Deus, né. E a gente passou na frente da igreja, acho que tava saindo, tava entrando o pessoal, tinha bastante gente. E daí ele disse, a gente vai ir nessa igreja aí, ele falou pra mim, né. E eu me lembrei agora desse episódio, né, antes de vir pra cá, hoje de manhã também me lembrei desse episódio. E tu vê que Deus é perfeito, que de lá pra cá Deus fez muita coisa, né. O pai permaneceu na vida da igreja, né, todo esse período aí, teve baitas experiências com o Senhor, né. E eu me criei assim, um pouco com ele, um pouco eu não tava com ele, né. Mas sempre tendo a oportunidade de ouvir da palavra do Senhor, né? Desde pequeno já a gente acabou conhecendo o Evangelho, né? Meus irmãos nasceram, né, em berço evangélico, né? E foi uma benção, assim, me lembrando agora desse episódio, né? Quantos anos mais ou menos você acha que tinha? Eu não me recordo mesmo, assim. Mas eu tinha uns 5, 6 anos, eu acho, 4, 5 anos, não lembro bem, assim, a idade ao certo, mas eu era bem novo, assim, bem novo mesmo. Eu me lembro dessa cena, assim, de quando o pai começou a frequentar, né, devagarinho, começou a conhecer o Senhor, né, eu me lembro desse episódio. E eu tive, maior parte do tempo, morei com ele, né, mas teve um período, né, que eu não morava com ele, então eu dei uma afastada da palavra, né, foi um período assim meio ruim, difícil pra mim, né, mas depois lá pelos meus 14 anos aí, mais ou menos, eu voltei
né? E o Senhor começou a tocar no meu coração, né? Porque logo que tu te afasta do Senhor por um período... Porque eu acho que todo mundo teve a experiência de ter uma fase de rebeldia, né? Na verdade, na adolescência. Qualquer um que tá escutando essa mensagem talvez passou por isso. Ou não era da igreja, ou era da igreja, né? Mas passou por um período de ajuste familiar, né? Que até não entendia o que estava acontecendo, né? E muitos foram ganhos do Senhor nesse período, né? Porque eu me criei praticamente na igreja, mas não tinha tido um encontro com o Senhor ainda. Porque o fato de tu estar levando teu filho para a igreja, de tu estar convivendo na igreja, né, não quer dizer que tu já tenha sido tocado pelo Senhor, né? Tu pode estar lá só presente, mas tem um período que Deus toca na nossa vida, né? E comigo foi aos 14 anos, né? Eu me lembro que eu tinha 14 anos e eu fui para Pelotas, né? E foi ali o período que Deus tocou em mim, né? Dali em diante Deus decidiu assim, não, a partir de agora eu vou trabalhar na tua vida, agora tu vai ser transformado, né? Não vai ser só um ouvinte, mas tu vai ter a oportunidade agora de ser um praticante. Daí as tribulações começam a levantar, né? Porque quando a palavra começa a entrar, as coisas externas começam a se mover, e daí quando tu tem a palavra, tu começa a entender o que está acontecendo, que até então a gente não entende, né? Quando a gente está passando por um problema de tribulação, de provação, um problema de rebeldia, por exemplo, um jovem, né, adolescente, assim, ó, é uma fase bem complicada, assim, porque às vezes não entende nada, às vezes não quer entender nada, né, é um período difícil. Às vezes o adolescente, ele não entende o que está acontecendo, não entende a educação dos pais, não entende a vida que está levando, não entende e também não quer entender, porque ele é contrário a tudo aquilo que discorda da vontade dele. Eu passei por isso, acho que todo mundo passou, né? É a fase da aborrecência que se diz, né? Mas daí Deus aproveitou essa oportunidade para ter um encontro comigo, né? E pela misericórdia do Senhor eu pude aproveitar essa chance que Deus me deu, né? E como foi que aconteceu? Você teve esse encontro? Foi Deus que falou contigo? Você de repente começou a sentir vontade de ler a palavra? Como foi assim? Como você possa descrever para nós esse encontro que você teve com Deus? Pois é, Deus não veio do céu assim, brilhando, né, e disse, agora tu vai ser transformado, cabum, né? Não teve isso aí, né? Não foi uma coisa assim mágica, né? Não foi um príncipe em cima do cavalo branco. Mas a palavra, ela quando começa a entrar, ela modifica dentro de nós, né? Não tem muito como explicar. Mas assim, eu tava rebelde, e daí começou a entrar palavra. Porque nesse período, eu não aceitava nada. É aborrecência, tu não aceita nada. E eu me lembro que o pai me obrigava, assim, naquele momento, agora tem grupo, tu vai junto. Não ficava ninguém em casa, tu vai junto. E eu ia. Às vezes muitas contra a minha vontade, mas eu ia. Hoje tem culto, tu vai junto. E isso foi muito importante, porque se eu fosse pela minha vontade, eu não iria. E a palavra não ia entrar dentro de mim. Porque aquele momento era o momento que Deus queria me transformar. Então a carne levantava, obviamente, né? Deus deu uma sabedoria para minha família, né? Que, não, a partir de agora, Deus vai ter um encontro contigo, né? E nós vamos auxiliar. Sem eles saber disso, eles foram auxiliadores do Senhor, né? E muitas vezes não quis ir nos grupos. E não, tu vai junto, não vai ficar ninguém em casa, tu vai junto, né? Não tem escolha, tem que ir. Escolha. E o meu pai, assim, ele sempre foi meu companheirão, assim, eu sempre eu tenho boas experiências com ele, né? E nos momentos difíceis ainda eu tenho ele como exemplo, né? E Deus usou muito ele para que eu fosse usado, transformado pelo Senhor. Porque ele me levava junto, né? Mesmo eu não querendo. Não tem escolha, entende? Era meio tipo assim, tu vai ir junto comigo, né? Tu tem que participar, né? E através desses momentos, assim, que foi entrando palavra, né? Deus foi agindo, né? Através das mensagens, através do louvor, né? Daí depois Deus pegou e tocou, assim, agora começar a tocar violão, né? E eu sou canhoto, né? Tu vê como Deus é muito engraçado. Eu sou canhoto. E daí, o certo era aprender o violão do jeito de canhoto, né? Mas até nisso, Deus pôde me transformar. Porque eu aprendi normal, como destro,
Que é uma coisa que eu não vejo muito comum, assim. Canhoto toca que nem canhoto, né? E... Pra quem não sabe, quem é canhoto tem que ter um violão só pra si, né? Porque toca ao contrário de quem é destro. E Deus me deu, até isso, Deus pôde me dar essa oportunidade, né? Então dali foi através da palavra, através da pregação, né? Porque tu vai, algo dentro de ti vai te movendo a tu buscar mais, e daí tu vai buscando, e a palavra ela vai transformando, né? Porque se a palavra não entrar, ela não tem como te transformar. Mas na medida que ela vai entrando, vai sentindo algo diferente dentro de ti, né? E ali é o chamado do Senhor. Tu pode viver uma vida inteira na igreja e tu não chegar nesse momento. Mas Deus deu a oportunidade para mim que aos 14 anos eu cheguei nesse momento, né? De ser chamado pelo Senhor para sair de ser um ouvinte, né? Porque daí eu já tinha ficado um período sem ouvir a palavra e sem ter comunhão com Ele, para começar a ter comunhão com Ele, né? Tem os confrontos, né? Não é uma coisa assim, na teoria falando, parece que é uma coisa muito fácil, né? Mas não é. É trabalhoso, é complicado, né? Deus levanta circunstâncias desagradáveis, né? É um momento de ajustes. Tudo aquilo que vai contra a nossa vontade, a gente de primeiro momento não aceita, é automático nosso, da natureza humana. Aquilo que tu sente que não, tá desconfortável, a gente não aceita, a gente reage contra aquilo. Mas Deus vai trabalhando até mudar a nossa forma de pensar. E todos os dias, né? Não fui transformado pelo Senhor. Esse é um processo diário, né? Todo dia eu passo por tratamento do Senhor, né? Todo dia a gente é ganho pelo Senhor, né? Transformado pelo Senhor. Na medida que a gente busca, o processo é mais rápido e, digamos assim, é menos doloroso, porque tem o conforto do Espírito, né? Mas se tu não aceita o Senhor, é pior, né? Então o negócio é tu buscar aceitar o Senhor e se consagrar para que tu possa entender aquilo que tá acontecendo. Porque é brabo assim, tu tá passando por uma circunstância, um problema e tu não entender nada. Tu fica sem norte. Tu tá lá passando por uma dificuldade financeira, familiar, conjugal, e as pessoas que não têm o conhecimento da palavra, né, e que não buscam o Senhor, elas não entendem aquilo. E a forma delas tentar resolver isso é brigando, indo contra as pessoas, né? Não contra as circunstâncias, mas contra as pessoas, né? Então, assim, se tu buscar o Senhor, Deus te dá o norte. E dali tu consegue seguir. Agora, se não buscar o Senhor, tu fica sem norte, tu fica perdido. Tu fica sem saber o que fazer. Então, tudo que vem, tu tem que aceitar. Então, isso aí que Deus tem me ministrado todos os dias, né? E quando eu conheci o Senhor, que eu tive aquele encontro com o Senhor, Deus começou a dar um norte, porque eu comecei a achar sentido para as coisas que estavam acontecendo, né? O porquê aconteceu tal coisa ruim na minha vida? Porque Deus tinha um plano, e se não fosse isso, hoje eu não teria conhecido o Senhor, eu não teria amadurecido. E a vida na igreja, a gente começa a entender isso, porque tu começa a buscar a sabedoria do Senhor. Então isso para mim, assim, foi... Aos poucos, Deus foi derretendo a geleira. Exatamente, aos poucos Deus foi agindo na minha vida para quebrar... Porque o brabo mesmo, assim, é a gente não entender. Eu já tive perdido, já andando de carro perdido na cidade, né? E aquilo é uma sensação tão ruim, tu não saber onde é que tu tá. E na vida espiritual, quando a gente não tem Jesus, a gente tá assim. Quando a gente não busca o Senhor, embora tu esteja na igreja, a gente tá assim. O fato de tu estar na igreja e não estar buscando o Senhor, parece que tu não tá. Porque tu tá perdido. Tu tá cruzando um caminho que tu nunca passou. E se tu não tiver a direção do Senhor, tu não entende nada. Tu tá perdido, né? Daí agora me lembro de quando o povo tava no deserto. Imagina se não tivesse o clarão de noite, né? Pra guiar o povo no deserto. Quando o povo foi tirado do Egito, né? Por Moisés. Deus deu um norte pro povo, né? De dia e de noite. E é isso que ele quer fazer com nós. A gente tá num deserto, num mundo perdido. E Deus quer nos dar um norte. Que a gente saiba para onde a gente deve ir, né? É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Então, isso aí que Deus tem me ministrado, né? E que quando eu conheci o Senhor, assim, que eu pude ter uma convivência com o Senhor, que eu me lembro, foi dia 15 de junho de 2008. Pô, faz um tempão, cara. Um tempão, acho que uns 12 anos, né? Mais ou menos 12 anos. E até agora eu não fui transformado por completo, né? Porque nessa vida a gente cai, levanta, uma hora a gente tá bem com o Senhor, outra hora a gente tá mal,
né? Uma hora a gente tá buscando o Senhor, outra hora a gente não quer buscar o Senhor, né? É normal isso, mas a gente tem que buscar se fortalecer na palavra para que seja mais vezes as vezes que a gente levanta do que as vezes que a gente fica no chão. Amém? E olha só, eu tinha separado essa palavra e Deus sabe, né? E exatamente aquilo que você estava compartilhando, né? Aqui de João, capítulo 8, versículo 12, que diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, se hoje você se encontra perdido, né? E às vezes até perdido dentro da casa do Pai, perdido mesmo estando na igreja, você pode ter esse encontro com Cristo, que é diferente do que frequentar cultos, frequentar a igreja, né? Mas ter Cristo como a luz, né? Como a esperança, como, assim como o John falou, que começa a dar sentido, né? Para a sua vida. Então, nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.